Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo e de um dos livros talvez mais intimidadores da Bíblia, Levítico, o capítulo 19. Que já assusta muita gente só de ouvir o nome, né? Exato. E para nos guiar, a gente está com duas Bíblias de estudo de peso aqui, a versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Uhum. A Roma, a gente sabe, foca muito na aplicação, no contexto histórico, e a NAA busca aquela fidelidade mais rigorosa aos textos originais. O que é ótimo, porque ter as duas dá uma visão bem completa, né? Sim, e a nossa missão aqui é tentar sacar por que este capítulo, que parece sim uma lista de leis meio aleatórias, Totalmente. tem de tudo, ritual, agricultura, justiça social, porque ele é, na verdade, um texto tão central, tão revolucionário. A gente quer desvendar a visão de sociedade que está ali. Ok, vamos começar. E essa mistura que você falou, eu acho que é justamente o ponto genial do capítulo. Ele pega uma ideia gigantesca, quase etérea, a santidade, e traduz isso em ações do dia a dia, ações super concretas. É isso? Não é um tratado de filosofia, né? É quase um manual prático para uma comunidade inteira aprender a viver de um jeito diferente. Um jeito que espelhasse o caráter do Deus deles. Perfeito. E o pontapé inicial já diz tudo, né? Logo no versículo 2 já vem a ordem. Sejam santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Direto ao ponto. E tem uma nota na Bíblia Holman que destaca um detalhe que a gente poderia deixar passar. Essa é a única vez que essa instrução é dada diretamente para toda a congregação dos filhos de Israel. Ah, isso é importante. Muito. Já quebra aquela ideia de que santidade era, sei lá, um clube exclusivo para sacerdotes. Não, era uma convocação para todo mundo. E aí é fundamental a gente definir o que santo quer dizer aqui. Porque não é sobre ser perfeito ou, sei lá, andar flutuando. Exato. A nota da Naá ajuda muito nisso. Explica que a raiz hebraica, kadosh, significa separado, único, distinto. A ideia central é que o modo de vida do povo deveria ser um reflexo, uma espécie de imitação da natureza de Deus, que é radicalmente diferente de todo o resto. Entendi. E se a gente entende isso, aí percebe que todas as leis que vêm depois, por mais estranhas que pareçam, são tipo respostas à pergunta: ok, como a gente vive de forma distinta no dia a dia? E a primeira resposta do texto já é assim surpreendente. Porque logo depois de mandamentos que a gente até esperaria, tipo honrar os pais, guardar o sábado, Os clássicos. o capítulo dá um salto para o meio do campo, para a agricultura. Versículos 9 e 10. Não colha tudo. Deixe os cantos do campo sem ceifar. Sim. Não volte para pegar as espigas que caíram. E o motivo é explícito. São para os pobres e para os estrangeiros. E o que é radical nisso é que não é tratado como caridade. É um direito. Exatamente. O texto não diz, se você estiver se sentindo generoso, deixe um pouquinho. Não. Ele integra o sustento dos mais vulneráveis diretamente na lei econômica do país. É sistêmico. É sistêmico. A pobreza não era para ser resolvida com doações, mas com um sistema produtivo que, por lei, já garantia o acesso. É quase um welfare state agrícola, milhares de anos antes do termo existir. Sim, é como se o texto estivesse redefinindo o que é um ato de adoração, né? Deixar grãos do campo para um estrangeiro passa a ter um peso espiritual. Nossa, total. Tão grande quanto um sacrifício no altar. E essa lógica de proteger os vulneráveis, ela se espalha. O versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem põe um obstáculo diante do cego. Que é uma lei da empatia, né? Protege quem não pode nem se defender, quem não pode nem ouvir a ofensa ou ver o perigo. É a ética da vulnerabilidade. E continua, o versículo 13 proíbe reter o salário de um diarista até o dia seguinte. Pensa no que era isso numa economia de subsistência. Era o pão daquele dia. Era o pão da família para aquela noite. Reter o pagamento não era um problema de fluxo de caixa, era causar fome. Então, a lei intervém e diz: a justiça exige o pagamento no mesmo dia. E essa preocupação com a integridade vai até as pequenas coisas, né? Nos versículos 35 e 36, a ordem de ter balanças, pesos e medidas justas. Sim. Ser santo era ser honesto até no quilo do fezão que você vendia na feira. E essa visão de justiça chega até os tribunais.
O versículo 15 é impressionante na simetria dele. Diz para não favorecer o pobre, por pena, e nem ser parcial com o poderoso, por medo. A justiça tem que ser cega. Exato. É uma visão de integridade total. E no meio disso tudo, o texto atinge o seu pico. O clímax ético, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O coração de tudo. A nota da Allman, claro. Lembro que Jesus e Paulo depois apontaram esse como o centro da lei. Mas o que me impressiona é como o próprio capítulo não deixa isso no ar, sabe? Não é só uma frase de efeito. Não mesmo. Ele faz questão de definir quem é o próximo. E a definição que ele dá é radical, especialmente para o mundo antigo. É de arrepiar. Versículos 33 e 34. Quando o estrangeiro morar na sua terra, não o maltrate. Trate ele como um de vocês, um natural da terra. E aí vem a ordem. Ame-o como a si mesmo. E ele não para aí. Não para. Ele dá o porquê. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E aqui está a chave de tudo. A ética não nasce de uma ordem abstrata. Ela nasce da memória. A empatia é fundamentada na experiência coletiva do sofrimento. Uau! O texto está dizendo, lembrem-se de como foi ser vulnerável, explorado. Usem essa memória dolorosa como combustível para tratar com dignidade quem hoje está nesse lugar. E, de novo, esse amor não é só um sentimento, né? O capítulo já definiu com ações. Não roubar, não mentir, não guardar ódio, repreender quando precisa. Amor é um verbo. Ok, até aqui a lógica é muito poderosa. Santidade é justiça, é cuidado, é empatia. Mas, preciso confessar, é na parte seguinte que o texto sempre me pareceu um quebra-cabeça. Ah, eu sei onde você vai chegar. A gente sai de ame o estrangeiro e, de repente, no versículo 19 vem: não cruze espécies diferentes de gado. Não plante 2 tipos de semente no mesmo campo. Não use roupas com 2 tipos de fio. Qual é a conexão? Parece um desvio completo, né? Mas talvez não seja. As notas de estudo dão algumas pistas. Uma interpretação é que essas leis de não mistura eram tipo uma forma simbólica de respeitar a ordem da criação. Era um jeito de dizer, no dia a dia, a gente reconhece que existe uma ordem no universo e não vamos tentar subvertê-la. Um ato de humildade expresso na agricultura e até na roupa. Quase uma santidade ecológica, um respeito às categorias da natureza. Exato. Mas tem outra camada, que se conecta com as leis seguintes, que são ainda mais esquisitas para nós. Versículo 27. Proíbe cortar o cabelo dos lados ou aparar a barba. E o 28 proíbe fazer cortes no corpo pelos mortos e também tatuagens. E essas proibições são muito arbitrárias para a gente hoje. Para a gente, sim. Mas no contexto deles, eram marcadores de identidade fortíssimos. As notas, tanto da Holman quanto da Nah, indicam que muitas dessas práticas, cortes rituais, certos penteados, Certo. e também consultar médiuns, que é proibido no versículo 31, tudo isso era parte dos rituais religiosos de luto dos povos vizinhos, como os cananeus. Então, proibir isso era uma maneira de construir uma identidade cultural e religiosa muito distinta. Era dizer, nós somos diferentes. Nosso jeito de lidar com a vida e com a morte não é o mesmo deles. Entendi. Então, a mesma lógica de separação que a gente viu nos tecidos e sementes se aplica às pessoas, mas de um jeito invertido e mais profundo? Como assim? A comunidade deve se separar das práticas das nações vizinhas justamente para poder, em contrapartida, acolher e tratar bem o estrangeiro que vive entre eles. A separação ritual, na verdade, reforça a inclusão ética. É uma ótima forma de colocar, uma coisa reforça a outra. A separação de práticas pagãs criava um espaço seguro para praticar hospitalidade radical. E tem um elemento final que amarra tudo isso. A frase que não para de aparecer. Exatamente. A nota da Holman aponta a expressão "eu sou o Senhor" ou "eu sou o Senhor, vosso Deus" aparece 16 vezes. Só neste capítulo. É quase hipnótico. E essa repetição de "eu sou o Senhor" me soa quase como uma tentativa de encerrar a discussão.
Tipo, faça porque eu mandei e pronto. É essa a intenção? Uma imposição de autoridade? Ou tem algo mais sutil aí? É uma excelente pergunta. Por um lado, sim, é uma afirmação de autoridade. Mas não é a autoridade de um tirano. Se a gente conecta com a história toda, esse Deus se apresentou como libertador de escravos, aquele que ouve o oprimido. Certo. Então, quando o texto diz, seja justo com o estrangeiro, porque eu sou o Senhor, ele está ancorando a lei não no poder de um rei, mas no próprio caráter do Deus libertador. A autoridade por trás da lei é a mesma que a fonte da justiça. Isso dá um peso transcendente para cada mandamento. Uau! Então, resumindo a nossa jornada, Levítico 19 está muito longe de ser uma lista de regras desconexas. Muito longe. É um projeto incrivelmente coeso para uma comunidade que se entende como santa, como separada, e essa santidade tem duas faces que não se separam: justiça social e identidade ritual. Perfeito. O capítulo é uma ponte entre os grandes princípios, como os 10 mandamentos, e a vida real, com toda a sua complexidade. Ele mostra, na prática, como viver esses princípios no campo, no mercado, no tribunal. Ou seja, A santidade não é um estado interior, místico. É uma prática diária de justiça, compaixão e integridade. então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que, para essa visão de mundo, não existia separação entre o sagrado e o secular. Não mesmo. Cada aspecto da vida, a economia, as leis trabalhistas, a aparência, a forma de lidar com a dor, tudo era uma arena para expressar a fidelidade a Deus. E talvez o ponto mais duradouro seja essa base ética para a vida em comunidade, que influenciou tanto o pensamento ocidental. A ideia de que uma sociedade justa é aquela que cuida ativamente dos mais vulneráveis está codificada aqui de forma muito poderosa. Para fechar, fica um pensamento para reflexão que surge do coração deste capítulo. O texto conecta de forma explícita a obrigação de amar o estrangeiro à memória coletiva do povo de ter sido ele mesmo estrangeiro e oprimido. Uhum. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. De que forma a memória de dificuldades passadas, seja de um indivíduo ou de uma sociedade, pode ou deve moldar as nossas responsabilidades éticas hoje com os outros, especialmente com aqueles que são vistos como de fora.